Debaixo da cidade do Vaticano, protegido por guardas suíços, muros sagrados e portas blindadas, existe um dos locais mais misteriosos e inacessíveis do planeta, os arquivos secretos do Vaticano. Por séculos, esse labirinto de documentos, livros proibidos, cartas ocultas e registros milenares esteve fora do alcance do público. Muitos sequer sabiam que ele existia. Mas o que exatamente está escondido lá? E por que tantos acreditam que os arquivos contêm segredos capazes de mudar completamente a história da humanidade? Oficialmente chamados de Arquivo Apostólico do Vaticano, os arquivos guardam mais de 50 quilômetros lineares de estantes. Sim, 50 quilômetros, com registros datados de mais de 12 séculos. Eles contêm cartas de imperadores, decretos papais, julgamentos secretos, manuscritos medievais, mapas antigos e muito, muito mais. Mas o que mais chama a atenção não é o tamanho, é o sigilo. Durante séculos, o acesso foi absolutamente proibido a qualquer pessoa de fora da igreja. Apenas o Papa e alguns cardeais tinham permissão para consultar os documentos. Foi apenas em 1881, sob pressão de estudiosos europeus, que o Papa Leão XIII abriu, de forma extremamente limitada, parte do acervo para pesquisadores selecionados. Mesmo assim, as regras são rígidas. Só se pode acessar documentos até 75 anos atrás. É proibido fotografar, é proibido filmar, é proibido entrar com canetas. E claro, grande parte do acervo ainda permanece completamente fora do alcance público. Mas o que tanto o Vaticano quer esconder? Entre os documentos mais curiosos estão cartas trocadas com reis e imperadores. Uma delas é a carta de Henrique VIII pedindo a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, pedido que foi negado e que deu origem à criação da Igreja Anglicana. Outro documento famoso é o processo contra Galileu Galilei, onde a Igreja o condena por heresia ao afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Mas esses são apenas os documentos conhecidos. O que realmente intriga pesquisadores, historiadores e teóricos é o que ainda permanece trancado. Rumores dizem que os arquivos contêm evangelhos apócrifos jamais revelados, que contradizem os livros bíblicos aceitos. Evangelhos atribuídos a Tomé, Maria Madalena, Judas. Textos que descrevem um Jesus mais humano, mais rebelde, mais político. Há também rumores sobre documentos que relatam aparições sobrenaturais, contatos com seres de outros mundos, experimentos alquímicos da Idade Média e até mapas que indicariam rotas de civilizações desaparecidas. Um dos documentos mais misteriosos seria o chamado Crônicas do Sangue, um pergaminho medieval que conteria uma árvore genealógica de descendentes diretos de Jesus. Essa teoria, popularizada por obras como O Código da Vinci, sugere que a Igreja teria feito de tudo para esconder essa linhagem. Outro documento especulado seria o Diário de Pio XII, com relatos sobre visões apocalípticas, contatos com inteligências superiores e decisões políticas tomadas em nome de revelações divinas. Mas nada disso pode ser confirmado. E talvez seja esse o verdadeiro poder dos arquivos. Eles não apenas escondem segredos, eles alimentam o imaginário, o mistério, a dúvida. O próprio nome arquivo secreto contribui para isso. Curiosamente, o termo secreto vem do latim secretum, que significava pessoal ou privado, não necessariamente oculto, mas ao longo dos séculos o significado mudou. E o Vaticano fez pouco para desmentir. Afinal, o mistério protege, e protege muito bem. Em 2020, o Papa Francisco mudou oficialmente o nome para Arquivo Apostólico, numa tentativa de suavizar as teorias conspiratórias. Mas nada mudou na prática. O acesso continua limitado, o sigilo absoluto. Em pleno século XXI, com tanta tecnologia, por que o Vaticano não digitaliza todo o acervo? Por que não disponibiliza os documentos ao mundo? A resposta oficial é preservação. Muitos documentos são frágeis, outros, dizem, são irrelevantes. Mas será mesmo? Ou há algo ali que, se revelado, poderia abalar os pilares da fé? Poderia destruir reputações?
Poderia reescrever tudo o que sabemos sobre história, religião, ciência e poder? Há quem diga que, entre os arquivos, estão documentos sobre contatos com civilizações não humanas. Outros falam de uma biblioteca esotérica com ensinamentos ancestrais sobre a alma, o universo e a manipulação da realidade. Alguns afirmam que há registros secretos sobre o verdadeiro local da Arca da Aliança, o Santo Graal ou os ossos de Jesus. Teorias? Sim, mas o silêncio do Vaticano só as fortalece. Outro ponto importante é o poder político dos arquivos. Lá dentro estão registros de acordos entre papas e ditadores como Mussolini e Hitler. Documentos que revelam como a Igreja atuou, direta ou indiretamente, em guerras, perseguições e alianças sombrias. Essas informações, se liberadas, poderiam gerar escândalos, revoltas e abalar a confiança de milhões de fiéis. E talvez seja por isso que continuarão trancadas por décadas ou séculos. Mesmo quando documentos são liberados, são apenas pequenos fragmentos e, em muitos casos, editados. É como se o Vaticano permitisse ver só o que convém, o que não ameaça, o que reforça a narrativa oficial. Mas a verdade permanece enterrada, guardada por camadas e camadas de burocracia, tradição e silêncio sagrado. Os arquivos do Vaticano são um símbolo de um mundo onde o conhecimento é poder e onde o poder decide quem pode saber. Em tempos de transparência e informação, eles permanecem como uma fortaleza da era antiga, uma fortaleza que guarda não apenas documentos, mas segredos. E talvez o maior deles seja este: quanto do que acreditamos foi escrito por vencedores, e quanto da verdade está trancado esperando ser revelado.